espero poder contribuir um pouco falando desse tema tão importante, né? Que é quais as bactérias que são mais importantes, desafiadoras e prevalentes no ambiente de terapia intensiva. Então, não tenho conflito de interesse. Bom, então, na verdade, né, quando a gente fala dessas infecções relacionadas à terapia intensiva, né, a gente está necessariamente falando das infecções relacionadas à assistência à saúde, que são causa principal e evento adverso mais frequente no cenário da saúde, com uma enorme contribuição, né, em relação a tanto a morbimortalidade quanto complicações desses pacientes tão graves. E vocês vão ver que durante a apresentação eu vou abordar bastante infecção de corrente sanguínea, que eu acho que dentre das infecções nesse ambiente são uma das infecções mais importantes. Eu tentei trazer para vocês aqui vários estudos epidemiológicos, né, que vêm sendo publicados ao longo dos anos. Alguns poucos, né, brasileiros, nem tantos quanto a gente gostaria, mas em estudos internacionais. O que nos faz pensar que talvez a gente tenha uma grande oportunidade aí de publicar dados nacionais e relevantes aqui, dados nossos brasileiros, tá? E dentro desses estudos, o que eles vão buscar definir? Lá, definir os patógenos mais prevalentes, a gente vai falar um pouquinho de perfil de sensibilidade desses micro-organismos no ambiente da terapia intensiva e novos perfis de resistência. Então, antes de entrar propriamente no ambiente da terapia intensiva, vou falar um pouquinho, né, do contexto geral de vários estudos epidemiológicos, né, que trabalham com infecção de corrente sanguínea. Então, o histórico desde 99 até lá os estudos mais recentes, aqui 2014, 2016. Então, a gente vê que o que acontece, né? O perfil realmente de ocorrência, né, dessas bactérias, ele vai mudar ao longo dos anos. Então, se antigamente a gente tinha uma ocorrência uma frequência muito maior, né, de cocos gram-positivos, de 2010 para cá, a gente começa a observar o quê? A emergência de outros gram-negativos, e a gente vai ver principalmente no contexto de infecção de terapia intensiva, né, gram-negativos não fermentadores, como Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter, e a emergência de alguns patógenos aqui, como as leveduras, né, as candidemias, que cada vez mais elas têm subindo no ranking dos agentes mais prevalentes. Então, nesse estudo aqui de 2014, é um point prevalente realizado nos Estados Unidos, com 50 episódios de infecção de corrente sanguínea, o agente mais encontrado aqui foi a Cândida. Tá? Então, a gente vai observar que isso vem se repetindo ao longo dos anos. Aqui também, né, mostrando o mesmo padrão. Obrigado, Thaís. Mesmo padrão, né, do americano, também os estudos europeus, com uma elevada incidência aqui dos gram-negativos. Tá? Quando a gente compara estudos europeus, epidemiológicos europeus com os americanos, a gente já constata, né, essa mudança de perfil, mas nos hospitais americanos a gente continua vendo muito a presença de Staphylococcus aureus, né, o que é importante nos estudos europeus, mas um pouco menos. E na América Latina e no Brasil, né? De estudos publicados aqui, peguei um histórico desde 97 até estudos mais recentes aqui, 2013, né, publicação de 2013. A gente segue um perfil um pouco mais parecido com o perfil europeu, tá? Então, acho que tem realmente assim, uma importância, né, dos cocos gram-positivos, mas quando a gente soma lá os bacilos gram-negativos, a gente vai ver que a gente tem uma frequência muito maior de bacilo negativo em detrimento dos cocos gram-positivos, né? Mas infecção de corrente sanguínea, o aureus ainda continua sendo um importante patógeno. Aqui a gente pode observar lá, Klebsiella em terceiro lugar, Acineto e Pseudomonas. Então chama atenção aqui que antigamente a Pseudomonas e a Acineto eles vinham, né, mais aqui para baixo, não eram os 5 mais, e agora com certeza eles configuram aqui nos estudos epidemiológicos os 5 patógenos mais prevalentes. Então essa aqui é uma fotografia, né, agora entrando no ambiente de terapia intensiva, isso aqui é uma fotografia de um trabalho publicado em 1994, exatamente, né, reportando aquilo que a gente constata nos estudos epidemiológicos gerais, né, de infecções relacionadas à assistência à saúde.
Então, o que a gente vê aqui? Né? Em 94, a importância bem relevante aqui dos cocos gram-positivos, principalmente Staphylococcus aureus e coagulase negativo. E, em segundo plano, né, um pouco menos importante... Aqui, se a gente for somar todos os gram-positivos e gram-negativos, os gram-positivos ainda são mais frequentes. E a Cândida lá, com ainda uma baixa ocorrência, uma menor ocorrência nessa fotografia de 94. Uma outra fotografia lá de 2009, né, um pouco depois, a gente já começa a perceber um aumento, né, de gram-negativos aqui, ó, Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella, né, já configurando dentre os principais patógenos aqui em infecções de corrente sanguínea de pacientes da UTI, né. Esse estudo aqui ele só incluiu pacientes em unidade de terapia intensiva. A gente já começa a ver uma mudança de perfil em 2009, tá? E em 2014, esse estudo aqui de point prevalência aqui é publicado no New England, né, já trazendo lá a Klebsiella como terceiro patógeno, né, destacando a importância lá de Pseudomonas e Cândida, espécies de Cândida, e também aqui um importante agente aqui que a gente tem visto cada vez mais, que são as infecções por Clostridium difficile. Né? Talvez porque a gente melhorou um pouco o diagnóstico dessas infecções, né, com os métodos moleculares, mas realmente não tem como a gente não falar de Clostridium difficile quando a gente fala das infecções mais importantes no ambiente de terapia intensiva. Esse trabalho aqui é um estudo brasileiro, tá? Agora eu já vou tentar entrar um pouquinho no cenário nacional, né? Ele avaliou 1.196 episódios de infecção de corrente sanguínea, tá? Sendo que 1.196 foram episódios, né, ocorridos em unidade de terapia intensiva. E aí, demonstrando o que a gente estava comentando já, né, os estudos mais recentes, estudo publicado aqui em 2013, o aparecimento lá da Pseudomonas aeruginosa e do Acinetobacter, né, que são dois gram-negativos não fermentadores, que vem aumentando a ocorrência aqui no ambiente de terapia intensiva. E a Klebsiella, obviamente, né, a gente vê cada vez mais infecções de corrente sanguínea ou infecções graves, né, por Klebsiella nesse ambiente hospitalar. Obviamente que os cocos, né, como os Staphylococcus aureus, ainda continuam sendo importantes patógenos, mas no contexto geral, se eu somar gram-negativo, vai dar muito mais gram-negativo aqui do que gram-positivo. A gente vê lá os coagulases negativos, o Acinetobacter e o aureus como os três principais patógenos, tá? Desculpa, a Klebsiella o aureus, o coagulase negativo e o acineto. Então, os 4 primeiros, os top 4 aqui das infecções de corrente sanguínea. A gente fez um estudo aqui brasileiro, né? E apesar da gente ter feito uma análise mais geral, mas que a gente percebe, trouxe essas figuras aqui, mas para a gente olhar aqui que realmente, né, tanto em enterobactérias como em não fermentadores, 60,8% dos pacientes, em algum momento, assim, essa infecção foi diagnosticada, né, o episódio da infecção de corrente sanguínea ocorreu em 60,8% das vezes no ambiente de terapia intensiva. Então, principalmente quando a gente fala de enterobactérias e bacilos gram-negativos não fermentadores. Tá? Destrinchando essa tabela por agentes, né? A gente já viu a Acinetobacter, né? 60% dos pacientes lá estavam em terapia intensiva e Pseudomonas também. Klebsiella e E. coli, né? Um pouco menos. E para gram-positivo, né, também a gente observa também uma alta taxa, né, dos três aqui, os três mais importantes, aureus, coagulases negativos e enterococos, em pacientes que tiveram o primeiro episódio de infecção de corrente sanguínea na unidade de terapia intensiva. Esse trabalho é um estudo mais recente, tá? Ele foi publicado em janeiro de 2018, né? E ele traz dados interessantes também epidemiológicos. Por exemplo, né, ele ranqueia lá os gram-positivos e os gram-negativos mais importantes. E se a gente somar aqui o número a porcentagem, né, de gram-negativos, realmente a gente vai ver que tem mais gram-negativos aqui do que gram-positivos. Né? Dentre os grandes positivos aqui, áureos, epidermides e enterococos, mas o áureo sempre em primeiro lugar. E de gram-negativo aqui que a gente vai observar, a gente vê aqui embaixo, olha, passar aqui a Pseudomonas, tá? Um importante patógeno aqui em unidades de terapia intensiva, a Acinetobacter baumannii, né? E em terceiro lugar lá, Escherichia coli, quarto, a Klebsiella pneumoniae.
Então, o que a gente percebe, né? Então, no laboratório lá, hoje em dia, quando a gente isola um bacilo gram-negativo em hemocultura, né? Se for um paciente de UTI, então, se a gente for guiar, né, orientar assim, essa probabilidade de ser não patógeno, de qual patógeno que a gente está tratando, a gente vai ver que tem uma grande chance aí de ser um gram-negativo não fermentador, né? Se for um bacilo gram-negativo. Ao contrário de antigamente, que a gente achava que era mais coli, né? Mas agora a gente começa a ver realmente, né, evidenciados estudos a importância dos bacilos gram-negativos não fermentadores. E aí talvez a explicação disso, né, ocorra porque devido ao fato de um grande número de pacientes, né, eles terem alguma afecção respiratória, né, principalmente as pneumonias, onde realmente a gente observa como agentes etiológicos mais importantes ou principais os bacilos gram-negativos não fermentadores, tá? De infecção de corrente sanguínea, realmente a gente vê mais a enterobactéria, mas ainda aqui ó, o acineto e a pseudomonas ranqueiam como entre os top 5 agentes mais importantes. E esses dados são da Anvisa, né? Esses dados são de 2016. Esses dados são interessantes, né? Esse estudo que eu mostrei anteriormente é um estudo multicêntrico, né? Realizado em vários hospitais de Minas Gerais. E esses dados da Anvisa são dados coletados nacionalmente. Tá? Então, ele separa lá dos agentes mais importantes em unidade de terapia intensiva adulto, né? Porém, só a infecção primária de corrente sanguínea, tá? Associada ao uso de catéter venoso central. Então, dos gram-positivos, né, ele ranqueia aqui como o coagulase negativo em primeiro lugar, mas já passando o aureus, a gente vê a Klebsiella pneumoniae, tá? E logo em seguida, aqui no quarto e quinto lugar, a Cineto pseudomonas aeruginosa, tá? E a Cândida, as espécies de Cândida aqui em sexto lugar. Tá? Então, esse é o perfil, e acho que a fotografia que a gente tem visto mais nos hospitais. Em relação às espécies, né, os gram-negativos aqui, ó, bastante pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae aqui em laranja, uma elevada frequência de Klebsiella pneumoniae, tá? As cândidas aqui em vermelhinho já aumentando, tá? O número de infecções aqui, né, ao longo do tempo. Então, a gente vem observando lá as candidemias, né, ou as infecções invasivas por cândida como importante patógeno de infecção de corrente sanguínea em unidade de terapia intensiva, tá? E quando a gente fala de resistência, né? Como a gente fala de resistência? Primeiro, assim, em relação ao coco, vou focar principalmente aqui na resistência à oxacilina, né? Então, ó, 63% já resistente à oxacilina entre os Staphylococcus aureus. Quando a gente estuda coagulase negativo, né, que também é importante, agente causador de infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter central, 78%, né? Outros estudos brasileiros mostram até mais, 90% de resistência à oxacilina dentro desses cocos gram-positivos, tá? Mas 63,1% é alto. No estudo, eu vou mostrar aqui, a gente fez um estudo aqui brasileiro e todos eles confirmaram o MAC-A. O relatório da Anvisa, ele não fez essa caracterização molecular, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês que a gente fez e a gente encontrou a maioria assim no MAC-A mesmo. Então, a variação ao longo do tempo ela não tem mudado muito, tá? Mas a incidência, a ocorrência de resistência à oxa ainda é alta. Quando a gente fala de bacilo gram-negativo, né, falando principalmente aqui em E. coli e Klebsiella, né, altas taxas aqui, em E. coli menos, né, as resistências aos carbapenêmicos ela ocorre um pouco menos, mas quando a gente vai olhar a Klebsiella pneumoniae, tá, a gente já vê taxas assim até superiores a 30% ao longo dos anos, de 2012 a de 2016, de resistência a cefalosporinas de terceira e quarta geração e carbapenêmicos. Tá? Acho que esse é um dado que preocupa bastante o clínico que está lá assistindo o paciente, porque a chance realmente desse paciente, de você ter um gram-negativo, esse gram-negativo ser multiresistente vai ser muito grande. Já para Cineto e Pseudomonas, os dados são piores ainda, né? Olha só a Cineto. Tem tantos mecanismos e maneiras da bactéria se tornar resistente aos carbapenêmicos que hoje já é uma coisa quase endêmica lá, Cineto multiresistente. Então, o incomum é a gente ver a Cineto multissensível, tá? Então, lá, quase 80% de resistência aos carbapenêmicos. Pseudomonas um pouco menos, mas a taxa de resistência ainda é alta.
tá? Acima de 30%, batendo lá os 40% lá em 2016. Tá? Eu trouxe alguns dados de experiências de estudos aqui, né, que nós temos. Vou falar um pouquinho de Staphylococcus aureus, né, que a gente fez um estudo com infecção de corrente sanguínea multicêntrico, né, em diversos centros do país, o estudo do SCOPE. E além de observar se era OXR ou não, a gente estudou um pouco mais. Então, o que a gente viu? Que quase 50% eram resistentes à oxacilina, tá? E todos eram MAC-A positivos. Então, a gente não vê lá a presença de outros, por exemplo, o MAC-C, né, que a gente já começa a ver em outros lugares na Europa e nos Estados Unidos, mas, por enquanto, a gente tem só MAC-A. Com a mortalidade, realmente, né, um pouco maior, né, em paciente de terapia intensiva, né, em relação ao Staphylococcus aureus MRSA. E quando a gente vai estudar lá o tipo de SCC-MEC, né, antigamente, então, na década de 90, né, 2000, prevalência do clone endêmico brasileiro, que é o SCC-MEC tipo 3, né, que é um dado epidemiológico importante. Mas agora a gente vê assim, um aumento bem grande de SCC-MEC tipo 2 aumentando, tá, em detrimento do 3. Então, a gente vê esse estudo aqui, realizado aqui também em 2014, e que ele mostra que a maioria dos isolados eles eram SCC-MEC tipo 2, tá? Quando a gente faz a técnica lá de tipagem e molecular e tipagem do tipo de SCC-MEC, a maioria do tipo 2. Atenção a um isolado aqui do tipo 4, tá? Então, aquele tipo 4 que não é mais comunitário, aquele tipo 4 já de ambiente hospitalar, tá? Que a gente já começa a observar, não é muito frequente, mas a gente já começa a observar. E o tipo 3 aqui, que é a minoria, né? Então, a gente está observando um padrão dessa resistência molecular dos Staphylococcus aureus. Para não me alongar muito, vou falar só um pouquinho de enterobactéria, né, da resistência em gram-negativo, para não passar muito aqui o tempo. Realmente, aqui no ambiente de terapia intensiva e no ambiente hospitalar, nossa preocupação é maior com as KPCs, né, e alguns tipos de metalo. Aqui no Brasil, a NDM tem causado muitos surtos por aí, tá? E um pouco menos a OXA48, com poucos relatos aqui no Brasil ainda. Então, resistência a carbapenêmicos era incomum até 2008, né? Geralmente, a resistência era por SBL mais alteração de porina, mas a partir de 2008 a gente teve o boom lá dos anos 2000, né? No mundo e depois no Brasil, o boom de KPC e KPC endêmica em muitos lugares. Então, os primeiros relatos de KPC no Brasil, né? Então, isso foi disseminando, e o mapinha de hoje é a gente ter KPC lá no mundo inteiro. E o tipo mais frequente de KPC nossa é o tipo da KPC tipo 2, ainda bem, né? KPC tipo 3 não responde lá ao CASAV, né? Tem uma baixa resposta. Então, a gente tem uma frequência maior ainda de KPC tipo 2, tá? E KPC também não fermentador, que não é incomum de ocorrer. A gente geralmente não pesquisa, mas a gente observa isso também. No contexto de resistência ao carbapenêmico, a gente estava infeliz com a KPC, agora a gente está mais infeliz ainda, porque agora a gente tem um monte de NDM espalhada pelo hospital. Tá? É muito frequente o paciente estar com resistência lá a ceftazidimab-bactam, e a gente faz o teste molecular e é uma NDM. Então, isso deixa a gente um pouco inquieto, porque o laboratório realmente vai ter que contribuir com essa informação. Tá? Então, NDM é um gene de resistência, né, uma carbapenemase do tipo metalobeta-lactamase, que surgiu lá na Índia, e hoje está disseminada lá, entrou pelo sul, né, foi migrando lá para outras regiões, Rio de Janeiro, né, Brasília, São Paulo. Agora a gente tem vários relatos em São Paulo também, só que esse mapa está bem pior do que esse mapa que eu apresentei aqui para vocês. Tá? E tem outras carbapenemases e enterobactérias? Tem. Tá? A gente tem INP, tem VIN, tem G5, OXA48, mas a ocorrência ainda é baixa dessas carbapenemases no Brasil. Finalizando, só vou explicar um pouquinho por que a gente tem tanta resistência a acineto em pseudo, né, para quem não está muito habituado a ver essa parte molecular de acineto em pseudo, mas realmente a gente vê altas taxas de resistência, né, em carbapenêmicos, e também cefalosporinas, que tem atividade contra a Acinetobacter. E isso se deve a vários mecanismos de resistência que a acineto tem. Então, por exemplo, diversos estudos aqui realizados, né, SCOPE, Sentry e Vitadori,
com elevadas taxas de resistência, tanto a cefalosporinas, né, de terceira e quarta geração, ceftazidime e cefepime, e carbapenêmicos, o impenem e meropenem. Esse cenário é muito ruim, né, em vários lugares do Brasil, né, então isso é uma coisa comum, além dos estudos que eu já mostrei, e principalmente porque a gente tem uma classe de carbapenemases, né, do tipo oxacarbapenemases, que elas são muito frequentes em Acinetobacter. Tem algumas que são até intrínsecas de Acinetobacter, né, que com o gene promotor estimula-se essa produção de carbapenemase, mas a gente tem muita oxacarbapenemases rodando pelo Brasil. Tá? Uma delas é a OXA51, que ela é cromossomal de todo Acinetto baumannii, então todo Acinetto baumannii tem. E quando a gente tem uma sequência de inserção ISA-ABA1, essa expressão ou produção de carbapenemase do tipo OXA51 ocorre, levando à resistência. Além disso, né, que a gente tem acineto? A gente tem metalo-beta-lactamase e acineto, principalmente INP aqui no Brasil, tá? E INP e também KPC e também NDM já reportado em isolados de acineto também. Então aqui INP no Brasil, tá? Vários relatos já de INP. Então não é só a oxa que vai ocorrer no acineto. Embora a oxa, como vocês possam ver, realmente é tipo de resistência que mais ocorre, a OXA 23, OXA 58, OXA 72. Então, já tem uma disseminação endêmica das oxas no Brasil. Em relação a pseudo, né? Pseudo eu acho que é aquele bicho do mal. Eu acho que, dentre todos, a pseudo, para mim, é o pior. Porque a pseudo, ela consegue agregar diferentes mecanismos de resistência. Bombas de fluxo, mecanismos enzimáticos, ela tem alteração de porina. E aí, por isso, né, a gente observa também elevadas taxas de resistência às cefalosporinas e aos carbapenêmicos, né, chegando lá a taxas de 50% de resistência. Então, é o antibiograma comum que a gente pega no laboratório, né, aquela cepa multi-R. E o que a gente tem, né, que tem sobrado aqui para a gente? Né? Polimixina, né? Porém, o que a gente vê, né, de polimixina? A resistência à polimixina enterobactéria ela já é alta, tá? Já gira em torno de 5% a 10% no ambiente hospitalar. E para pseudo e acineto, um pouco menos. Tá? Então, em torno de 3% a 5% em acineto. Tá? Vou falar um pouquinho de resistência à polimixina mais para frente. Então, aqui, ó, falando um pouquinho de beta-lactamase em pseudomonas, né, tem AMP-C, tem vários tipos de SBL, carbapenemase, KPC, GES e metalo. Né, as metalos em pseudomonas são muito comuns. Então, a gente tem uma metalo bem brasileira mesmo, que é SPM1, que ela está disseminada no território brasileiro. Tá? Ela acho que tem na Argentina, mas ela não teve uma disseminação muito efetiva em outros países. Tá? E é o que mais preocupa a gente quando a gente fala lá das novas drogas, né, ceftolozane e tazobactam, em que realmente quando a gente tiver um isolado resistente e essa resistência for por metalo-beta-lactamase do tipo SPM1, realmente não vai ter atividade o ceftolozane e tazobactam. Então, o que o laboratório vai ter que começar a fazer? Vai ter que começar a pesquisar metalo em pseudomonas, porque quando não for metalo, né, a atividade do ceftolozane e tazobactam vai ser muito melhor, mas quando a gente tiver a metalo, não vai poder já numa droga de escolha. Então, a gente tem relativamente bastante SPM1 em pseudomonas aeruginosa. Então, no Brasil, já tem uma disseminação para vários estados, né? SPM, porque foi descrita pela primeira vez em São Paulo, mas tem vários estados aqui já com relatos, né, ao longo dos anos de pseudomonas com SPM1. Okay? Temos também outros metalos em pseudomonas, né, além da SPM. Não é só SPM, a gente tem INP no Brasil, a gente tem VIM, tá? E todas essas enzimas metalos, sim, elas não, geralmente o ceftolozane e tazobactam não tem uma boa atividade contra pseudomonas resistente a metalo. O que a gente tem observado, né, bastante é a resistência a polimixinas. Tá? Então, a gente tem resistência, geralmente o mecanismo de resistência às polimixinas em não fermentadores e em enterobactérias, elas são cromossomais. Tá? A alteração lá na configuração do LPS da bactéria gram-negativa, né? Então a polimixina se liga lá na porção do LPS e quando a gente tem uma alteração desse LPS, a polimixina deixa de ter atividade. Então tem vários mecanismos cromossomais
cromossomais de que levam a resistência à polimixina, e agora alguns plasmidiais. Tá? A vantagem é que os plasmidiais eles não levam a MIC tão elevados para a polimixina como os cromossomais. Nos cromossomais, a gente observa muito mais resistência à polimixina. Tá? Então, a gente tem lá no mecanismo cromossomal, né, a gente tem uma alteração lá pelo sistema de 2 componentes. Então, a gente tem alteração lá na porção ativa do LPS. Tá? Então, a gente tem uma modificação do lipídio A que modifica a carga do LPS, levando à resistência às polimixinas. Tá? Bom, espero ter dado um pouco do contexto para vocês aqui em relação às bactérias, tá? Tanto gram-positivas e gram-negativas. E só passando rapidamente aqui para finalizar, lembrar das cândidas. Tá? Só para a gente lembrar que cândida é importante patógeno de infecção relacionado à saúde em UTIs. Tá? E lembrar aqui que se a gente for somar a porcentagem de cândidas não álbicas, elas são mais prevalentes, são mais frequentes do que as cândidas álbicas, e o que preocupa a gente, porque geralmente essas cândidas elas têm uma chance maior de resistência aos azólicos. Tá? E a gente observa lá altas taxas de mortalidade em relação às cândidas. Obrigado.